Olá pessoal, tudo bem? Estamos começando mais um programa Protagonize. E tem aqui comigo Renata primeiro, Vanessa Godoy. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a arte. Quem não gosta de arte, né? Quem não gosta de apreciar uma boa música, um bom filme, um bom teatro? O que mais, meninas? Que vocês gostam? Uma boa exposição, uma série. Isso. O que mais, Vanessa? Um museu, tudo na nossa vida tem arte, né? Tudo que a gente faz o tempo inteiro, a gente olha para qualquer lugar que você olhar, tem arte. Muito legal. E é sobre isso que nós vamos falar e quanto isso pode nos ajudar na educação também. E para a gente começar, para o pessoal que nos acompanha possa entender, o que é arte? Então, Poli, arte é a forma como os seres humanos se expressam seus sentimentos, né? Eles colocam para fora por meio de várias linguagens artísticas que são de ordem estética e de ordem comunicativa também. Sim, é por meio da arte que a aprendizagem ela se torna mais significativa, né? E a aprendizagem, quando ela tem mais significado, ela se torna mais presente no cotidiano e faz com que o aluno guarde aquele aprendizado por mais tempo, né? Ele consiga carregar aquele aprendizado pela vida. É verdade. Essa arte que comunica sempre uma ideia, né? Algo, né? Traz ali, expressa uma ideia, expressa um sentimento, expressa algo que eu penso, né? Algo que é um ideal, enfim, né? A arte traz tudo isso. E a arte e a educação, será que a gente encontra alguma semelhança aí nesses dois aspectos, né? Nessas duas vertentes? Com certeza, e baseado nisso que você falou da questão da expressão, da comunicação, a arte tem essa capacidade, como a Vanessa também comentou, de comunicar, de ajudar as pessoas a entenderem alguma coisa, entenderem um conceito. Às vezes eu quero passar para o meu aluno, eu quero passar para a sociedade, para o público, um conceito no qual eu acredito ou que eu preciso ensinar para essas pessoas, e a arte me ajuda nisso. Ela é uma ferramenta, além, claro, do prazer que a arte traz, ela também é uma ferramenta que eu posso usar para alcançar as pessoas e transmitir para elas conceitos que eu gostaria de ensinar, né? E é importante a gente relembrar que a arte ela tem muitas linguagens, né? Múltiplas linguagens. O cinema, a música, o teatro, a dança, né? Enfim. E aí ela acaba trazendo uma maneira mais ampla de atingir, né? Os alunos, as pessoas como um todo. Sim, outra coisa importante para a gente lembrar, né? Como a arte ajudou as pessoas durante a pandemia, né? Sem a arte, as pessoas não tinham essa válvula de escape para ajudar no equilíbrio, na vivência, longe da socialização das pessoas, né? Inclusive, eu até lembrei de Nietzsche, que ele fala sobre a importância da arte, né? Que a arte existe para que a verdade não nos mate, né? Então, olha, vamos perceber aí como que a arte é importante para que a gente se mantenha bem, para que a gente se sinta vivo, né? Com certeza. E pensando na educação, né, como um todo, não só das nossas crianças, mas a nossa educação, na nossa cultura, puxando a sardinha para o meu lado, pode um pouquinho? Para a educação infantil, nós falamos dos campos de experiência. Por quê? Porque toda aprendizagem parte de uma experiência. Se eu perguntar aqui para vocês, alguma coisa na escola que te marcou, você vai falar de uma experiência, né? Algo que um professor trouxe, que foi significativo para você, isso é uma experiência. E a arte tem esse poder, né, de construir experiências, não só para os pequenos, né, mas para todas as idades, para todos nós como seres humanos e indivíduos. E por falar nisso, o nosso convidado de hoje é o Celso Viáfora. Ele é o nosso parceiro da Receita Federal e ele vai falar um pouquinho sobre a educação fiscal e a ludicidade, como usar aí a arte, né, para comunicar, para expressar, para educar. E a Josi entrevistou e tenho certeza que todos vão gostar, viu? É com você, Josi. Obrigada, meninas. É sempre um prazer estar com vocês. E hoje eu estou entrevistando um convidado muito especial, Celso Viáfora. Ele é auditor fiscal da Receita Federal do Brasil. É atual representante de cidadania fiscal de São Paulo. Além disso, tem uma extensa carreira como compositor, cantor, arranjador, violonista, escritor e dramaturgo. Só isso, gente. Tudo bem, Celso? Tudo bem, Josi? Seja muito bem-vindo ao nosso programa. É um grande prazer tê-lo conosco. Oi, prazer é meu. Ô Celso, o tema de educação fiscal, para muitos, é complexo.
As pessoas, quando escutam Receita Federal, fiscal, fisco, imposto, tributos, alguns têm até um temor. É possível trabalhar esses temas de forma lúdica para eliminar ou minimizar esse distanciamento das pessoas? Olha, Jô, eu acho que sim, sobretudo porque o meu trabalho, né, como bom, né, é todo ele voltado para a arte e tal. Então, eu não vejo como trabalhar de uma maneira mais burocrática esse tema. Além do que, eu acho que esse tema é fundamental para o país, né? A questão da cidadania fiscal, do completo exercício da cidadania fiscal pelo cidadão, para que ele entenda a necessidade de pagar imposto, sim, porque senão existem coisas básicas, né, que deixarão de ser patrocinadas por esse dinheiro. Porém, é importante que ele também vá descobrir, vai exigir transparência no gasto público, vai exigir qualidade nesse gasto público, né, de maneira que o Estado atenda às suas necessidades, que eu acho que há muitos anos, até para a imensa população brasileira, o cidadão acaba recebendo mal, né? Assim, recebendo menos do que deveria. E muitas vezes por falta de uma fiscalização, né? Às vezes a pessoa fala, porque vocês da Receita cobraram não sei o quê. Não, a gente só cobra aquilo que a lei manda que a gente cobre. E a lei é feita pelos deputados, né? Que o cidadão escolhe. Então já começa por aí a questão da cidadania fiscal, que é você fazer uma boa escolha, aproveitar bem o seu voto. E depois, eu acho que é fundamental você manter uma vigilância e um controle sobre esses gastos públicos para que você veja atendido as suas necessidades e a população veja as suas necessidades atendidas com o imposto que paga, né? Agora, quanto a fazer o lúdico, eu acho o seguinte: a gente tem várias instruções normativas, a gente tem várias cartilhas de orientação, palestras e tal. Só que eu faço teatro, eu faço música, e eu vejo que é possível você passar essa mensagem, inclusive de uma maneira muito mais fácil, mais tranquila, mais inteligível, né, para as pessoas, quando você usa a arte, né? A arte sempre nos salva, a arte sempre aproxima as pessoas, né? Eu me lembro que uma vez uma das nossas peças teatrais, a gente foi apresentar em Brasília, e o então secretário da Receita, que era o Carlos Barreto, a gente apresentou a peça para ele, e ao final ele falou: engraçado, às vezes a gente fica aqui um ano para fazer uma instrução normativa, e aqui agora em uma hora da peça, até eu me lembrei de coisas que eu não lembrava. Então esse tipo de comentário, o comentário das pessoas, algumas pessoas do público, por exemplo, vieram falar que acreditavam, passaram a acreditar mais no país após ver que na peça, que na Receita, atrás da cobrança, existem pessoas que sofrem, que se emocionam, que tentam ajudar o cidadão, né? E principalmente que o povo brasileiro, na sua grande essência, é absolutamente honesto, né? É que a honestidade, né, ela não sai na televisão, nos jornais, nada, né? No jornal só vai chamar atenção a grande tragédia, né? A grande bandidagem, não sei o quê. E aí uma vez tem uma menina que assistindo a peça falou: nossa, eu estou saindo daqui mais brasileiro, porque eu vejo que a maioria das pessoas é honesta como eu, não sou aqui um alienígena nesse processo. Então isso tudo é que faz com que a gente quebre esses paradigmas e siga fazendo arte e passando uma mensagem lúdica, aquilo que a gente precisa que o cidadão aprenda em relação à Receita. Que bacana a utilização da linguagem artística para gerar reflexões importantes para a sociedade, né? Mas pensando em arte, Celso, sempre a gente se remete atualmente à questão da pirataria. Muitas pessoas são prejudicadas por conta da pirataria. Roupas, acessórios, eletrônicos, produções artísticas são comprometidas. Então, qual é o papel da educação fiscal para minimizar essa prática, para gerar conscientização, principalmente para os adolescentes? Eu acho que tem que ser um trabalho de alerta, né? Porque aquilo que parece ser bom, em princípio, mais tarde vai dar um problema, né?
Eu acho que o primeiro problema é, por exemplo, você comprar um equipamento ou um material que não seja próprio. Por exemplo, um brinquedo que possa ter uma pecinha pequena que vai quebrar e a criança pode engolir. Enfim, basicamente começa por aí, né? Depois vem toda uma questão do emprego, né? Uma questão da valorização da empresa nacional. Enfim, isso tudo tem uma repercussão imensa, né? Porque o que parece uma vantagem pessoal, na verdade é uma atitude mesquinha, né? E é importante que a pessoa aprenda a pensar não apenas em si. A gente vive em sociedade, né? Se a gente quiser esse ganho imediato, a gente com certeza vai ter uma perda ali na frente, seja por outro fazer exatamente o que você está fazendo, talvez até de uma maneira muito maior, né? Ou então mesmo por um prejuízo pessoal. Você compra e o cara não entrega, né? Você compra e o equipamento quebra e você não tem aí uma garantia de reposição. Você compra, como eu falei, provavelmente pode fazer mal à saúde. Enfim, isso tudo a gente tem que colocar. E colocar assim, completamente, parece uma coisa chata. Então, você colocar isso numa palestra, o cara fala, tá, já sei. A gente tenta colocar isso numa peça. E aí, como é que você coloca numa peça? Não explicando e falando para o cidadão, você tem que fazer isso ou aquilo, no ar professoral, mas mostrando o prejuízo que isso dá para uma pessoa. Então, você faz uma cena ali mostrando o prejuízo que isso causa, eu acho que tem um impacto mais imediato, o cidadão fica mais ciente da situação. A mensagem passa de uma maneira mais fluida, né? Então, nesse caso, o barato sai muito caro, tanto pessoalmente quanto para a sociedade. Sim, claro, né? Eu acho que não tem porquê. Todo mundo tem um preço e aí tem dois ou três que tem o preço lá embaixo? Ou ele está sonegando, né? Ou a qualidade não é aquela que ele prega, ou então não tem uma garantia, enfim. O barato sempre vai sair caro nessa questão, com certeza. Bacana, Celso. Agora vamos falar de histórias? Bora. Conta um pouquinho pra gente como que é esse trabalho da Receita Federal, qual a contribuição de histórias de trabalho para a sociedade, para a divulgação da Receita, para a gente conhecer um pouquinho desse órgão tão importante na nossa sociedade. Anualmente, a Receita faz um concurso de contos, né, aberto aos servidores, né, para que eles contem histórias do seu dia a dia. E existem histórias maravilhosas, né? Seja porque são engraçadas, né? Tem histórias de aeroporto que são muito engraçadas, né? Que é o sonegador tentando dar um golpe, passar por ali. Por outro lado, existem histórias muito comoventes, né? De auxílio à população. De repente, recentemente, a gente tem visto a Receita Federal conseguiu no aeroporto de Viracopos, em 17 minutos, desde do pouso do avião até a saída do aeroporto, em 17 minutos as vacinas estavam já no carro. Isso é uma coisa que a gente está... Então, é uma história maravilhosa, porque atrás daquele simples ato, daqueles 17 minutos, né, muitos milhares de vidas estavam ali, né? Então, além desses contos, o que eu percebi? Seria importante fazer uns podcasts contando com um pouco mais. Como a gente tem um grupo de teatro dentro da Receita, e isso é aquela história, a arte no Brasil, todo artista tem um certo problema financeiro, né? Então acaba que ele vai procurar outros empregos e tal. E a gente teve a sorte em São Paulo de ter atores profissionais que buscaram a Receita e são hoje servidores da Receita. Então a gente consegue passar essa mensagem usando o teatro, e o teatro de uma maneira bastante profissional, porque todos eles trabalham com isso, né? Trabalharam com isso intensamente e continuam trabalhando, né? Então, o que a gente pensou? Vamos pegar esses contos, né, e transformar numa outra linguagem, uma linguagem, inclusive, mais contemporânea, que é o podcast que você pode ouvir no carro, você pode ouvir no trânsito, né? Tornando a tua viagem, inclusive, mais prazerosa, né?
E aí a gente, então, gravou esses podcasts, nós já estamos com 27 podcasts gravados, que contam essas histórias dos colegas. E, por outro lado, além de passar essa mensagem, a gente explica exatamente qual é o trabalho da Receita. Eu acho que as pessoas precisam saber a que se destina, né, a contribuição, o tributo que ela paga direta ou indiretamente. Aí ela vai entender e vai, se não pagar com prazer, porque também ninguém gosta de pagar com prazer, né? É muito melhor você receber, mas então você pague com tranquilidade, ciência, e aí ter o prazer de receber o devido retorno, né? Que bacana, Celso, ver o trabalho da Receita Federal, ver o trabalho da arte em contribuição a temas tão importantes da sociedade. E, inclusive, para você que está em casa, se quiser conhecer um pouquinho mais das histórias de trabalho da Receita Federal, acesse o canal do YouTube da Receita Federal. Lá estão todos os podcasts que o Celso comentou. Vale a pena conferir. E a Receita Federal nas redes sociais? Pode, Celso. Como que funciona esse trabalho nas plataformas digitais? A Receita hoje tem canais em todas as grandes plataformas. YouTube, Facebook, LinkedIn, Instagram, né? Eu acho fundamental essa comunicação para que a gente possa também se expressar e se explicar melhor perante a sociedade, né? Evidentemente que não é qualquer matéria que pode ser publicada assim, né? Ela vai passar primeiro por um crivo, porque você, quando fala em seu nome. Quando você fala num canal da instituição, você fala em nome da instituição, né? Então, evidentemente que mesmo quem elabora o trabalho pensa, como também existe depois um filtro para que seja aquilo que a Receita tem como consenso, né, como trabalho. Mas eu acho fundamental essa comunicação cada vez mais, né? Eu acho que se é possível a gente dizer que essa pandemia trouxe benefícios, talvez seja essa facilidade, esse entendimento da comunicação, né? Eu vejo que muitas avós só conseguiram falar com os netos porque resolveram perder o medo da tecnologia, né? E ir ao micro e conversar, assim como mães conversando com filhos, enfim. Esse bicho de sete cabeças que para algumas pessoas era essa comunicação virtual, eu acho que isso acabou até por necessidade absoluta sendo superada, né? Então, é importantíssimo que a Receita estabeleça canais de comunicação direta com a população e que esses canais sejam cada vez acabem sendo ampliados cada vez mais, né? A educação fiscal, a cidadania fiscal, ela prega a transparência e nada como a comunicação direta para que essa transparência se dê, né? Muito interessante isso. A transparência aliada às novas tecnologias, às novas formas de conexão, de conectar as pessoas. Bacana mesmo. Celso, nós estamos chegando ao fim da nossa entrevista. Tem mais algum assunto que você acha que é fundamental comentar? Olha, em termos de produtos, a gente está lançando agora, né? A gente tem os podcasts, né? Como você falou, você pode acessar colocando no Google, por exemplo, TV Receita, podcasts, histórias de trabalho, né? E a gente agora está colocando radionovelas. Uma radionovela com o tema A Vida Caótica no Estado Sem Imposto. Existia uma demanda para a gente explicar exatamente qual a importância dos impostos, né? E a gente pensou que a gente poderia explicar dizendo o que eles pagam, né? E aí você tem uma dicotomia, porque nem sempre você recebe tudo aquilo que você merece e pretende receber por uma série de questões que não cabe que a gente discutir, né? Mas a gente pegou pelo outro lado, são radionovelas que colocam como seria caótica a vida no Estado se não houvesse impostos, porque existem aqueles impostos, aquelas retribuições que você não vê, né? Então, no Estado sem imposto, você não teria luz, você não teria água, você não teria segurança,
você não teria escola pública, não teria condução pública. Então a gente está criando no formato de radionovela, né, que seria a mãe do podcast, né, até para a gente ter um pouco de nostalgia, né, e colocando essas diversas situações. E depois, a partir dessas radionovelas, a gente vai fazer também palestras em que a gente exibe a radionovela e depois discute quais são esses impostos, para que as pessoas consigam definir mais, né, essa coisa que fica subterrânea, né? É quase como correlato ao político que trabalha muito para fazer saneamento básico e não aparece, né? Aí o outro só faz viaduto, né? Mesmo que desnecessários. Vamos mostrar os saneamentos básicos para que a população entenda a importância dele, né? E já tem uma data para divulgação inicial? Já não, a gente já colocou ele no ar, já estreou. Bacana. Eu fiquei com muita vontade de escutar esse podcast, essa radionovela. Tenho certeza que você que está em casa também. Você pode repetir, por favor, o canal, Celso? Os podcasts já estão na TV Receita e, portanto, você pode acessar colocando no YouTube podcasts, histórias do trabalho, né, Receita Federal. As radionovelas, a gente colocou ainda na mídia interna da Receita, até para passar, como eu te falei, por aquele filtro, né? Para que os administradores consigam aprovar. Mas eu imagino que até o final de setembro a gente já tenha, outubro, a gente já tenha um grande canal, ou no YouTube, ou no Facebook, enfim. Mas aí vai se chamar A Caótica Vida no Estado Sem Imposto. Com certeza, é caótica. Obrigada pela sua participação, Celso. Foi um prazer tê-lo aqui conosco. Tenho certeza que o pessoal de casa também gostou, entendeu um pouquinho mais da importância da educação fiscal, da Receita Federal na nossa vida. Muito obrigada. Eu que agradeço pelo canal de comunicação, porque é importante são os canais virtuais, mas um canal televisivo, um canal de rádio, um canal sempre é bastante importante. Muito obrigado para vocês. Eu que agradeço. Um abraço. É com vocês agora no estúdio, meninas. Obrigado, Josi. Foi muito legal conhecer esse trabalho da Receita Federal. Eu não conhecia. Vou até procurar saber, né, mais sobre. Que legal a gente ver a arte tornando um assunto, vamos dizer, um assunto um pouco distante. A gente às vezes acha que é distante, mas não, né? Tão presente aí no nosso cotidiano, tornando esse assunto aí de uma maneira mais leve, mais próxima das pessoas, né? É verdade, essas ferramentas, essas possibilidades de uso de ferramentas diferentes para trazer esse assunto para dentro da sala de aula, não só para a sala de aula, né, mas trazer para a sociedade de uma forma em geral, tornar isso mais palatável, podemos dizer assim, né? É bem interessante mesmo, é um trabalho muito legal. Eu fiquei curiosa em conhecer um pouco mais dessa outra vertente aí do trabalho da educação fiscal. E também é legal a gente pensar na disseminação dessas informações da educação fiscal para todos os públicos por meio dessas ferramentas, né? Coisas que antigamente não era possível que isso acontecesse e hoje em dia, olha quanta coisa, em quantos locais a gente pode encontrar informações sobre educação fiscal. É isso mesmo, meninas. É a Receita Federal promovendo experiências de aprendizagem, né? Um aprendizado com significado. Né? E que bacana uma pessoa poder ir a uma peça de teatro e entender um conceito que às vezes é difícil de se compreender, né? Mas através de uma linguagem próxima das pessoas, isso é possível de ser compreendido, né? Então é um trabalho muito bacana. Nós só temos a agradecer à Receita Federal pela parceria, né? E nós queremos encerrar o nosso programa agradecendo a presença aqui das nossas amigas queridas e agradecendo você que nos acompanha. Nos acompanhe também pelas nossas redes sociais. Até mais!